Boa tarde. O meu grupo é composto por mim, Júlia Moura, Camille Rigotti e Lucas Bertola. O nosso artigo é sobre uma abordagem para estratégias alternativas de controle da coccidiose aviária e enterite necrótica. Então, pessoal, para manter a sanidade dos animais em um aviário, é imprescindível se obter um bom nível de produtividade. Doenças como a coccidiose, elas trazem um prejuízo financeiro aos produtores muito grande. Para se ter uma ideia, estimativas apontam que somente a coccidiose, ela acarreta perdas de 800 milhões de dólares à avicultura mundial. Geralmente, essa doença é transmitida quando o cisto, os ovos, eles são levados em partículas contaminadas pelas fezes e elas são carregadas por vetores, fomites, alimentos contaminados e até o vento. Por isso, a alta contaminação da densidade desse contato com essas fezes, essas aves vão ter um forte indício para a manutenção dessa coccidiose nas criações, além de fatores como umidade e a temperatura, que também elas proporcionam o aumento do problema. A coccidiose aviária ela é uma enfermidade causada por um protozoário do gênero Eimeria. Ele parasita as células intestinais desses animais e ele causa diarreia e enterite. Ele resulta então em uma diminuição da absorção desses nutrientes. A demanda do consumidor por frangos criados sem o uso de antibióticos tem incentivado muitos integradores dentro da indústria avícola para criar aves sem antibiótico promotores de crescimento, AGPs. Contudo, com a remoção desses antibióticos e os ionóforos, a incidência dessas doenças entéricas, como a coccidiose e a enterite necrótica, elas aumentaram. A coccidiose e a enterite necrótica, elas causam então nas aves a diminuição do desempenho e o aumento da mortalidade desses animais, a redução do bem-estar e o maior risco de contaminação dos produtos avícolas. Algumas das intervenções nutricionais, elas têm mostrado potencial para melhorar a saúde desses animais, a saúde intestinal, reduzindo doenças em geral. Essas intervenções, elas incluem o uso de probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, óleos essenciais, as vacinas e produtos naturais de dietas avícolas. O ciclo da Eimeria. Ele possui 3 principais fases: a fase da esporulação, a fase da esquizogônia e a fase da gametogênese. Tudo começa na fase da esporulação, quando o cisto é esporulado e ingressa no intestino do animal. Quando ele está entrando no sistema gastrointestinal desse animal, ele possui uma película que protege esse oocisto que está dentro. Este oocisto, no meio, ele vai sofrer uma esporulação, e quando isso acontece, ele começa a se dividir e se torna um oocisto infectante. Porém, ele continua mantendo a sua barreira protetora. A membrana é rompida e os poroblastos eles são liberados pelo oocisto e vão chegar até o estômago deste animal. Quando eles chegam até o estômago, a presença do ácido clorídrico faz com que a segunda membrana se rompa e os esporozoítos vão ser liberados e vai parasitar as células intestinais desse animal. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais contra a coccidiose. Os óleos essenciais, eles têm taxas de sucesso variadas no tratamento de Eimeria e outras infecções semelhantes. Esses óleos essenciais utilizados em galinhas, eles funcionam por diferentes mecanismos, e a dose do óleo essencial usado em animais tem diferentes efeitos profundos em seus antimicrobianos e imunomoduladores efeitos. E o uso dos óleos desses produtos naturais, fúngicos, extratos de plantas, eles foram encontrados para ter um efeito positivo no controle da coccidiose. Então, o uso deles, ele se mostrou com uma inibição para várias fases do ciclo de vida da Eimeria. Alguns dos óleos comuns, eles incluem o orégano, o carvacrol, o timol e o cinamaldeído. O cinamaldeído, ele pode ser usado como suplemento no desafio da doença in vitro, em vivo e em ensaios contra a coccidiose. Ou seja, a suplementação
em dietas com o uso do cinnamaldeído pode ser uma nova oportunidade para ajudar a aumentar a imunidade anticoccidiana. Então, os óleos essenciais eles possuem funções imunomoduladoras, como por exemplo, a proliferação de células imunes, a expressão elevada de citocinas, que como a professora comentou em aula, as citocinas elas são pequenas proteínas secretadas e elas servem para mediar e regular a resposta imunológica inflamatória. Mecanismos antibacterianos envolvidos no carvacrol, que é um dos componentes dos óleos essenciais, seria a ruptura da membrana celular, a inibição da atividade de ATP, a liberação de ATP intracelular, que esse fenômeno eventualmente ele vai levar à morte das células, prevenindo bactérias secundárias de se proliferarem. Também o artigo ele nos traz que uma mistura do óleo de mamona e casca de castanha de caju, que é um óleo líquido, né, denominado óleo funcional, adicionado na alimentação dos frangos de corte, eles podem proporcionar um ganho de peso e também uma melhora na conversão alimentar. E a combinação do componente carvacrol, cinnamaldeído e a óleo resina, o componente chamado capsicum, ele foi útil para estimular a imunidade mediada por células, resultando então no aumento de células natural killer, né, que como foi falado em aula também, essas células elas são bem importantes para o combate das infecções virais, de macrófagos, que os macrófagos então eles têm como função a fagocitose e eles vão alertar, né, o sistema imunológico sobre a presença de algum agente estranho no nosso organismo, e citocinas, que aumentam a imunidade do hospedeiro contra a coccidiose, estimulando a resposta imunoadaptativa humoral. Então, o uso desses óleos essenciais, ele ainda precisa de uma investigação mais aprofundada em relação à coccidiose das aves. O principal composto bioativo em fitoquímicos são os polifenóis e têm sido usados como uma alternativa potencial de antibióticos em suínos e aves. Alguns dos fitoquímicos comuns são ervas e especiarias, incluindo o tomilho, o orégano, o alecrim, o coentro, a canela e o chá verde, que mostraram influência positiva nas aves. Bom, eu vou falar sobre os fatores de gestão de estresse. Alguns fatores de gestão de estresse são o calor, o frio, a vacinação, a ventilação e a densidade de estocagem. Desempenham um papel importante na ocorrência da enterite necrótica. Quando as aves são expostas a baixas temperaturas, ocorre o afeto tanto humoral, bem como também da imunidade celular. As aves estão sob estresse causado pelo frio. O consumo de ração aumenta e aumentará para compensar a perda de calor. Durante os meses de frio, a ventilação na cama é menos usada, portanto, resulta no aumento dos níveis de amônia e umidade na cama, que pode proliferar cocos e aumentar a enterite necrótica na ninhada. O estresse por calor é outro importante fator ambiental em aves de produção. O estresse por calor reduz as contagens bacterianas de Lactobacillus e Dictofridium spp, mas aumenta a contagem de coliformes e Clostridium spp. O estresse por calor tem sido associado a problemas intestinais e também na morfologia. Bom, então os prebióticos e os probióticos, a gente vai falar um pouquinho, eles são usados em aves e incluem a inulina, a fruto-oligosacarídeos, mana-oligosacarídeos e xilo-oligosacarídeos. O principal mecanismo de ação dos prebióticos, ele inclui a modulação da microbiota intestinal seletivamente estimulando bactérias benéficas, fornecendo alimento para as bactérias e reduzindo a colonização intestinal de bactérias nocivas. Bom, então probióticos contendo cepas de bacilos, lactobacilos, enterococos, pedicocos, bifidobacterium foram visualizados para reduzir a coccidiose em frangos, melhorando a saúde intestinal, bem como uma melhoria no desempenho do crescimento delas.
Também foi observado que o uso de dietas ricas em ácidos graxos mostraram efeitos benéficos na supressão da Eimeria tenella e, além disso, a coccidiose ela pode aumentar as necessidades de zinco em frangos de corte, melhorando assim o seu desempenho geral, porque o zinco ele está diretamente relacionado à atividade antioxidante das enzimas. Sendo assim, deve-se ser entendido que as causas da coccidiose elas são multifatoriais e nenhum método de prevenção único ou alternativa pode superar a infecção completamente. Bom, então falando um pouquinho da vacinação contra a coccidiose, as vacinas vivas são o tipo mais comum de vacinas usadas contra a coccidiose e o objetivo da vacinação viva é expor o oocisto em uma dose menor e induzir uma resposta imune protetora que é adequada para permitir que as aves elas tenham uma maior resistência. Essa vacina viva ela é recomendada para usar no dia do nascimento e uma dose de reforço em uma data posterior, se for necessário. Então, as aves elas adquirem a imunidade contra várias espécies de Eimeria após a vacinação e eles são imunes a quaisquer infecções futuras. No entanto, vacinas contra a coccidiose podem causar uma infecção leve nas lesões intestinais. Bom, falando um pouquinho dos fatores dietéticos, os diferentes componentes dietéticos, eles podem estar associados ao início da enterite necrótica. Cereais como o trigo, o centeio, a aveia, a cevada, eles aumentam a prevalência e a gravidade da enterite necrótica. E dietas ricas em proteínas, elas resultam em uma concentração de proteína no trato digestivo que irá servir como substrato para o crescimento microbiano. Já as micotoxinas, elas podem comprometer a qualidade do alimento e água, causando mudanças físicas no intestino do frango e levando também ao desenvolvimento da coccidiose. Devido às grandes perdas econômicas associadas ao baixo ganho de peso e eficiência alimentar, a mortalidade e custo de medicamentos entéricos, as doenças são a maior preocupação com a remoção de promotores de crescimento de antibióticos. O custo de enterite necrótica para a indústria avícola global foi estimado perto de 6 bilhões de dólares anuais. Isso inclui o custo associado ao controle de medidas, bem como as perdas de produção. Devido à grande perda que a enterite necrótica causa para as aves industriais, a atenção agora está sendo focada tanto para o tratamento e controle da doença, quanto na gestão e estratégias da sua saúde intestinal. Diferentes estratégias, como nutrição, saúde e manejo, têm sido usadas para controlar a enterite necrótica em frangos de corte, na era pós-antibiótica. No entanto, o uso de vários aditivos para rações em dietas de aves tem sido uma importante estratégia para prevenir e controlar a enterite necrótica. A suplementação de chilanase na dieta à base de trigo mostrou aumentar uma utilização dietética de nutrientes com Clostridium perfringens e desafiou os frangos, melhorando o crescimento, melhorando também a taxa de conversão alimentar e a função da barreira intestinal. A dieta à base de milho tem mostrado um melhor desempenho e redução nas lesões de pontuação nas aves, desafiadas com a Eimeria spp e Clostridium perfringens. No entanto, se observou que para a eficácia das enzimas, o substrato apropriado deve estar disponível para agir como o trigo e também com o milho. A enterite necrótica é um patógeno entérico, chamado de Clostridium perfringens, que adquire nutrientes de animais hospedeiros, rapidamente destruindo tecidos e, portanto, necrose tecidual, e é uma de suas marcas patológicas. É comum encontrá-la em ambientes como solo, água e alimentação. O Clostridium perfringens, ele produz pelo menos 12 diferentes toxinas. Nem todos habitam o intestino do frango, são patogênicos, e apenas algumas cepas são virulentas e patogênicas. O Clostridium ele é um primário de ocorrência natural que causa a enterite necrótica em aves. No entanto, a gravidade da doença ela depende de vários fatores predisponentes, que eventualmente exacerbam a doença, incluem coccidiose, a dieta de fatores
gerenciamento de imunossupressão, causadora de estresse e um desequilíbrio geral da microbiota comensal. Bom, falando um pouquinho sobre a vacinação contra a enterite necrótica, a maioria das vacinas que foram desenvolvidas foram mostradas para reduzir lesões como seu modo primário de ação. Então, os parâmetros imunológicos contra a imunoglobulina, IgE ipsossérica e IgA mucosa foram elevados após a administração da vacina viva. Também foram encontradas uma diminuição nas lesões específicas da enterite necrótica em frangos de 1 e 7 dias de vida. No entanto, também foi relatado que a imunização contra proteínas isoladas pode não ser protetor contra a infecção da enterite necrótica. Portanto, o artigo nos traz que funciona para estudar o controle e a prevenção da doença. Bom, para evitar os surtos da doença, deve-se fazer a limpeza dos galpões, seguir rigorosamente um programa de controle sanitário, obedecendo um protocolo de medicação apropriado, além da adoção do manejo adequado no aviário. Porque esses oocistos, os ovos dos protozoários da Eiméria, eles podem permanecer cerca de 1 ano ou mais no galpão, caso eles estejam em condições favoráveis. Por isso, a importância de um bom manejo, ele é fundamental para o bem-estar destas aves. O diagnóstico, então, dessa doença, ele se faz de maneira macroscópica, com observação das lesões na mucosa intestinal e microscopia por meio da pesquisa de oocistos. Com base nessa análise, se define o grau da infecção e as medidas que devem ser tomadas para resolver o problema no aviário. Com isso, concluímos que a enterite necrótica é atualmente um importante problema para a indústria avícola, com um dos maiores custos associados ao tratamento e o manejo de bandos infectados com a enterite necrótica. Os fatores predisponentes para a enterite necrótica, eles incluem fatores dietéticos, gerenciamento de estresse, doenças e vacinas, infecções por coccidiose. Muitas alternativas de antibióticos, como prebióticos, probióticos, ácidos orgânicos e vacinações, foram testadas contra a enterite necrótica ou a coccidiose e, no entanto, nenhuma terapia de controle ou prevenção tem sido estabelecida até este ponto. Essas alternativas de antibióticos, elas podem ser necessariamente para proteger essas aves diante de um sério desafio, mas podem minimizar os aspectos negativos da saúde e do desempenho de crescimento, ou seja, a produção dessas aves. Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada pela atenção, pessoal. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Foram mostradas para reduzir as lesões, como Que? Bom nível de produtividade. mostraram efeitos benéficos na supressão da Eiméria tenel. O quê? Cara, não pega em mim! Esses animais, e ele vai causar diarreia e... O quê? Foram visualizados para reduzir a coccidiose em frangos, melhorando a saúde intestinal. O nível de produtividade. Os lactobacilos enterococos e... Ela acarreta... Ok! Eu também! Nunca vi cesárea, galinha. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid?